Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor, e nosso Deus onipotente. Salmo 97. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na primeira leitura de hoje do livro do Apocalipse de São João, capítulo 15, dos versículos 1 ao 4. Começa assim: Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com as 7 últimas pragas. Com elas o furor de Deus ia se consumar. E temos aqui uma leitura que revela a próxima série de 7. E quando nós temos os 7 anjos mencionados e 7 últimos flagelos, do mesmo modo que o sétimo selo revelou os 7 anjos com as 7 trombetas, o sétimo sinal revela os 7 anjos com seus flagelos. E flagelo vem de uma palavra que significa ferimento, conforme temos em Lucas 10, versículo 30. Açoite ou praga. Os 7 flagelos são os açoites enviados por Deus para castigar os homens dignos de sua reprovação. Da mesma maneira que ele mandou pragas sobre os egípcios, os israelitas rebeldes, ele agora envia pragas para castigar aqueles que adoram a besta. É nesse contexto. Agora, isso quer dizer que Deus continua enviando pragas sobre a humanidade? Vejamos bem, fazer essa relação é muito perigosa e pode ser de um pensamento desconexo da própria realidade. Se olharmos para os acontecimentos do mundo, os grandes flagelos do mundo, assim como os grandes castigos, são provenientes do próprio comportamento do ser humano. Mas esse comportamento não é isolado e muito menos não é influenciado. O comportamento desviado do ser humano, assim como uma espiritualidade empobrecida, é exatamente fruto do distanciamento de Deus. Ou seja, o próprio distanciamento de Deus já é um castigo em si. Vivermos longe daquele que nos criou, do amor verdadeiro, já é um castigo em si. Não que Deus tenha necessidade de ficar aplicando castigos, mas o próprio fato do ser humano se distanciar da admirável e perfeitíssima presença de Deus, ele já toma sobre si as responsabilidades de eventuais desavenças, eventuais desvirtuações daquilo que é a própria vida. E o texto de Apocalipse vem numa linguagem forte para que exatamente o ser humano tome consciência da sua caminhada, tome consciência da importância da salvação. E no Evangelho de hoje, em Lucas 21, dos versículos 12 ao 19, começa assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E quando Lucas dá os retoques finais nesses versículos, a destruição do templo já aconteceu. Se o Evangelho de Lucas é datado em cerca de 85 depois de Cristo, 15 anos ou mais após a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70. O que significa que para os leitores de Lucas, o que Jesus diz é uma reflexão sobre a destruição do templo do que uma previsão dela. E Lucas usa a destruição deste magnífico templo para fazer uma declaração sobre a impermanência da realização humana. E em resposta à admiração deles pela beleza do templo, Jesus tenta desviar a atenção de seu público, de seu fascínio por essas coisas que vocês veem. Seu foco deveria estar em outra coisa, o que exatamente não é especificado, mas imediatamente antes dessa troca
Jesus chamou a atenção para uma viúva pobre no templo. Ou seja, são apontamentos de sinais, os sinais da realidade, os sinais da vida, aos quais Deus pode estar manifestando a sua voz. É preciso ter aí, então, atenção. E Jesus, ao falar de que os cristãos seriam perseguidos, podemos nos perguntar qual seria então um benefício ou algo bom em ser cristão na época? Se já começa a surgir as primeiras perseguições aos cristãos. Então aqui é uma questão de fé para a vida prática. Mas por qual razão fé na vida prática? Ao dizer que tudo isso vai acontecer, é preciso permanecer em Deus. Jesus ensina no templo. E será que as pessoas que estavam escutando os ensinamentos de Jesus conseguem colocar em prática? Será que nós, nos dias de hoje, conseguimos colocar em prática? Conseguimos ter uma dimensão diferente do que é a própria vida e o relacionamento dessa vida com Deus? Então é preciso, na lógica do texto, olharmos e entendermos que a linguagem utilizada é para exatamente trazer um desconforto para a nossa vida. Mas por qual razão trazer um desconforto? Muitas vezes as pessoas simplesmente falam: olha, mas Deus perdoa tudo, Deus sabe tudo, é preciso incluir as pessoas, é preciso fazer isso e mais aquilo. Mas pode ser, eu digo, pode ser que estamos no distanciamento da fé e é preciso nos aproximar. Porque muitas vezes também, ainda mais nos dias de hoje, um distanciamento genuíno da fé, daquilo que verdadeiramente é realidade, pode trazer sequelas, ideologias perversas ao gênero humano. Então, nesse sentido, novamente, que possamos pedir conforme está no Salmo. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Tudo aquilo que Deus fez e faz é mediante a perfeição. E que possamos, na nossa pequenez e fragilidade, olharmos para tamanha perfeição e praticarmos os valores do reino em nosso dia a dia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei em nosso coração semelhante ao vosso.